Bom dia, eu sou a Eduardo Cristina. Bom dia, eu sou o Lincoln. Nós vamos dar início à apresentação do nosso projeto intitulado Enriquecimento da Merenda de Escolas Municipais de ICMEIs, com farinha mista elaborada a partir dos coprodutos de frutos, orientado pela professora Poliana Serra. Para a escolha da problemática, nós definimos 3 critérios. O desperdício de coprodutos de frutas no Brasil, apesar do país ser um dos maiores produtores e exportadores dos frutos, o melhoramento do teor nutricional da merenda com a implantação da farinha mista desses coprodutos e a viabilidade desses coprodutos no âmbito escolar. Inicialmente, o objetivo do trabalho foi investigar o potencial nutricional de coprodutos de frutas por meio de revisões bibliográficas. Então, elaborar uma farinha mista à base dos coprodutos escolhidos e formular receitas utilizando essa farinha, buscando aperfeiçoar o teor nutricional de merendas escolares. Por fim, a gente analisou o desempenho dessa farinha aplicada a alguma receita, por via de comparação para definir se realmente é benéfico o uso dessa farinha no contexto da escola ou não. As experimentações se iniciaram em casa. Com o auxílio concedido pelo IFTEC, nós conseguimos comprar 2 moedores de café que auxiliaram na trituração das cascas dos coprodutos. A metodologia utilizada foi a do Instituto Adolfo Lutz. Dentro das metodologias, previa o uso de terra de atomácea também comprada com a verba do IFTEC. Por último, nós partimos para a elaboração de uma receita que serviria de via de comparação, substituindo 1/4 de farinha de trigo normal por farinha mista. Nas fotos a seguir é possível ver os 2 moedores adquiridos com as verbas do IFTEC. Na primeira foto também é possível ver a casca do abacaxi já triturada em forma de farinha, e na segunda foto também há a presença da casca do abacaxi e das sementes do cabotiá já secas. A tabela a seguir mostra a comparação entre a composição do bolo sem a farinha mista e do bolo com a farinha mista. Além da redução da farinha de trigo, vocês também podem observar a redução da manteiga. Isso acontece porque no referencial teórico, a gente observou que dentre as propriedades das cascas de frutas cítricas, há a pectina, com uma função mimetizante capaz de substituir gorduras em receitas de panificação. Nessas imagens é possível observar a utilização da terra de atomácea comprada com o auxílio do IFTEC. Essa terra ela é utilizada como agente filtrante logo após o processo de digestão da amostra na análise da fibra bruta. Inicialmente, nós tentamos realizar as análises aqui na sede do Instituto em Cascavel, porém, os resultados que nós encontramos, principalmente no que diz respeito à análise de fibra bruta, foram muito discrepantes do que é descrito na revisão bibliográfica. Então, nós tentamos um convênio com a Fundetec para realizar essas análises. Após a realização, nós compilamos os resultados na tabelinha que vocês podem observar. Para o teor de umidade, nós encontramos um valor bem baixo, o que garante que esse produto possa ser armazenado de forma segura, sem que haja risco de contaminação com micro-organismos, por exemplo. Quanto ao teor de cinzas, foi encontrado um valor consideravelmente alto, que também já é esperado pela literatura. O teor de lipídios encontrado foi baixo, pois devido à grande parte desse teor de lipídios ser de óleos essenciais, ocorre a volatilização quando o produto é aquecido, o que causa o valor baixo. Para o teor de proteínas, nós encontramos um valor também considerável, já encontrado em revisões. E para o teor de fibra bruta, que nós estávamos mais preocupados, nós encontramos um valor bastante alto, que também é descrito pela literatura e que pode auxiliar muito na merenda escolar. As imagens a seguir são os bolinhos já com a farinha mista, a primeira antes de ser assado e a segunda depois de ser assado. Os resultados expostos na tabela a seguir, eles dizem respeito à análise do bolo com a farinha mista e do bolo sem a farinha mista. Esses resultados eles foram submetidos à análise estatística A9, que diz se houve ou não diferença significante entre os valores. Então, para letras iguais, não há diferença significante, e letras diferentes, há diferença significante. Na análise de umidade, nós constatamos uma diminuição nos valores.
Isso não é esperado em literatura, porém, como os bolos foram feitos em dias diferentes, a temperatura e umidade do ar podem influenciar. Quanto à análise de cinzas, nós observamos um aumento já esperado pela revisão bibliográfica. Quanto ao teor de lipídios, nós podemos observar uma diminuição significativa. Essa diminuição ocorre porque nós intencionalmente diminuímos o valor da manteiga, a quantidade de manteiga, o que reduziu, ao final das contas, o valor dos lipídios. A pectina presente nas cascas das frutas tem a função de mimetizar a função da manteiga no bolo. Assim, foi diminuída a manteiga, sem perder as propriedades organolépticas agradáveis. Quanto ao teor de proteínas, não foi observado diferença significativa, e quanto ao teor de fibra bruta, foi observado um aumento muito significativo. Esse aumento foi de aproximadamente 300%, e é de muita valia para a incorporação da farinha na merenda escolar. Ao final do trabalho, nós podemos observar que é sim, de fato, viável a incorporação dessa farinha na rotina da merenda escolar. Nós sugerimos que, caso esta farinha venha a ser incorporada na merenda, que as diretoras de escolas produzam cartilhas e orientem as merendeiras acerca do porquê essa incorporação, quais são os benefícios que ela traz e maneiras corretas de armazenar e produzir os alimentos. Nós também sugerimos que em futuras pesquisas se observe mais a fundo a questão de minerais que não foi possível observar nesse trabalho. Seria isso. Muito obrigado pela atenção.